e o versículo 10 em diante. E o tema dessa mensagem é fortaleça no Senhor. Não devemos desanimar. Amém? Cada luta que tem se levantado contra a cada um de nós é um transporte, é um meio para que a gente venha se fortalecer em Cristo Jesus. Que a gente possa nos esforçar, né, para vivermos a palavra de Deus e colocar tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Glória a Deus. Então diz aqui: finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui uma advertência. Ele nos dá aqui uma direção de quê? E temos que nos fortalecer na força do Senhor e do seu poder. Aonde podemos encontrar essa força do Senhor, esse poder na sua própria palavra? Amém, glória a Deus. É nela que podemos nos fortalecer. É através da palavra que recebemos poder e autoridade vinda do céu. Para quê? Para que a gente possa permanecer firme contra a cilada do diabo. Sabemos que nós temos um adversário, mas nós também temos um Pai, um Deus Todo-Poderoso, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando contra a cilada do diabo. Ai de nós, né? Se não fosse Deus na nossa vida. E ele diz aqui que a gente tem que revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firme contra a cilada do diabo. Por quê? Porque essa luta não é contra a carne, essa luta não é contra os inimigos, humanamente falando aqui na terra. Essa luta é contra toda a obra das trevas, toda a obra do diabo que tem se levantado contra a nossa vida. E quais são as obras do diabo? As enfermidades, as dores, o desemprego, a fome. Então todas essas são obras, tudo aquilo que não presta, que se levanta contra as nossas vidas, são obras do diabo, não são obras de Deus. Mas se a gente permanecer firme, firme aonde? Firme na palavra, firme, crendo naquilo que Deus diz através da sua palavra, firme aonde? Em seu coração, guardando toda a palavra de Deus, para que cada dia que o diabo se levante, você esteja preparado. Assim como Jesus estava preparado. E quem preparou Jesus para enfrentar as obras do diabo, as obras das trevas? Foi o próprio Deus. Então isso significa que nós não vamos estar livres das tentações, das tribulações, das perseguições. Nós não vamos estar livres. O diabo, ele vem? Não. Com um chapéuzinho de rabo, não. Ele usa seres humanos aqui na terra. Ele usa pessoas e usa coisas
como as doenças para nos destruir, tentar nos destruir, porque nós não vamos ser destruídos, porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. O Senhor diz na palavra dele que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Mas o Senhor diz que ele também acampa anjos ao nosso redor, e que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que nós não seremos atingidos. A gente pode confiar nessa palavra de Deus. A gente pode confiar no que o Salmo 91 nos diz. Vamos lá rapidinho, depois a gente volta, deixa marcado. Salmos 91. Aqui o Senhor, como em outros lugares, ele nos dá aqui essa segurança, mas para isso, para que eu esteja segura, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu não posso dar brecha para Satanás, porque quando a gente dá uma brecha, a gente está dando a ele a legalidade para que ele possa nos ferir, para que ele possa nos fazer o mal. Aqui diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu protetor. Você não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira, nem trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verás o castigo dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Então aqui é uma segurança que Deus nos dá, que Deus nos garante. Mas como eu posso ter essa segurança? Como eu posso habitar nesse abrigo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso? Quando eu creio, quando eu confio, quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu coloco ela no meu coração e eu pratico. Não podemos ser meramente ouvintes da palavra, mas não praticantes. Na hora que o mal chega, você se apavora. Você tem que correr aqui para o Salmo 91. Nós temos que recitar a palavra de Deus, porque Ele já deu todo o escape. Ele disse que não veio nenhuma tentação sobre nós, sem que antes Ele pudesse comprar o escape. Então tudo que vem, toda a obra do diabo, toda a cilada, Deus já nos deu um escape. Podemos ter essa certeza no nosso coração. Eu não sei qual é o versículo que diz, mas é provérbio. Quem cava um buraco, prepara uma armadilha para você, é ele quem vai cair nesse buraco que ele cavou. É palavra de Deus. Então a gente pode ficar tranquilo sim, se você estiver vivendo o que a palavra de Deus. Se realmente você crê, você confia em Deus disse. Acontece o que aconteceu, o mal veio sobre a minha vida, mas Deus disse que 1000 vai cair ao meu lado e 10.000 vai cair à minha direita. Você tem que estar na palavra de Deus. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Fé é crer naquilo que a gente não vê. Eu posso estar sofrendo um ataque do diabo, em forma de enfermidade, em forma de uma porta fechada de emprego, em forma de uma necessidade, de uma escassez. Mas o que é que Deus diz a você sobre isso? Coloque em prática na sua vida.
O Senhor diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E que segundo as suas riquezas, Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Então nós temos que crer. Acreditar que é para quê? Para que essa palavra ela venha se materializar na nossa vida. Venha ser realidade na minha vida. Nós não podemos viver uma vida inteira de engano, de faz de conta que acontece e não acontece. Isso por quê? Culpa de Deus não. Culpa dos nossos vacilos. E quem traz esses vacilos, as dúvidas, é o próprio Satanás. Ele mesmo é quem coloca as dúvidas na nossa vida para quê? Para que a gente não seja livre, para que a gente seja escravo, para que a gente venha duvidar daquilo que Deus já falou no seu coração. Nós sabemos que Satanás tem poder, mas ele só tem poder sobre a vida do justo, do crente, se você der brecha, se você der autoridade. Ou se Deus o permitir. Porque muitas vezes o próprio Deus permite, sabe por quê? Porque Deus quer ver onde é que está a sua confiança. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele nos advertiu todo o tempo. No mundo a gente quer passar por momentos bons e passar por momentos ruins, momentos tristes. O apóstolo Paulo ele disse, eu aprendi a viver. Tanto sei viver na escassez, nos tempos difíceis, nós precisamos saber viver. Precisamos saber como fazer. Se a gente obedecer o que a palavra de Deus diz, nós vamos dar certo. Mas eu também aprendi a viver na abundância. Você não pode estar aí abundantemente jogando fora, você tem que saber viver. Em todos o estágio que você possa estar passando. Seja ele de bem, seja ele de mal. Você tem que saber viver os momentos que você se encontra bem, saudável, mas também você tem que viver naquele momento que o mal chega. Como viver adorando a Deus, assim como fez Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos, foram chicoteados, foram amarrados, mas Paulo e Silas, eles não deixaram de glorificar a Deus. E o que aconteceu? Eles foram livres, eles receberam a libertação. E quem deu essa libertação? O próprio Deus. Mas será por que Paulo e Silas teve que passar por isso? Para nos dar o exemplo, para nos mostrar que mesmo você fazendo a vontade de Deus, como ele estava expulsando o demônio, você pode ser atacado por uma obra do diabo. E para quê? Para Deus ver a sua fé. Onde é que está a sua confiança? Ele disse, antes que venha o mal, antes que venha a tribulação, eu já lhe dei o escape, ele já providenciou tudo. Então você está passando por um momento difícil, você pode ter a certeza, a segurança que Deus já deu o escape. Ele já sabe os planos dele, tudo que vai acontecer. Mas precisamos ter essa confiança. Que 1000 vai cair ao nosso lado e 10.000 vai cair à nossa direita. Se a gente tiver habilitado, o que é habilitar? É obedecer a Deus, é crer em Deus. Não é que você nunca vai errar, não, porque nós vamos errar. Nós vamos sempre errar. Se não fosse assim, o Senhor dizia, olha, minhas misericórdias só vai ser renovada uma vez no ano, ou uma vez no mês. Mas o que foi que ele disse? Com infinito amor dele e bondade. As minhas misericórdias são renovadas todos os dias. Por quê? Porque ele não tem prazer que a gente mereça. Ele está sempre nos dando uma oportunidade. Ele está sempre criando novas oportunidades para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha ficar no sofrimento. Nós podemos falhar, mas a gente no outro dia, a gente se arrepende e faz tudo diferente. Amém? Glória a Deus? Porque tem aquele ditado, né? Diz que é errando e aprende. Mas é uma verdade.
todos nós, aprendemos com o nosso erros. Foi por isso que o Senhor não ocultou nada. Você pode ver que aqui tem as coisas boas e as coisas ruins. Tem as coisas que edificam aos homens aqui que viveram nessa época, mas tem as coisas também que envergonham eles também. Mas o Senhor não tirou nada daqui. Por quê? Para a gente saber que isso também representa a nossa vida, que vai acontecer conosco. Nós vamos acertar, nós vamos errar, mas é de glória em glória. E nós vamos vencendo, nós vamos lutando. Porque a gente vai se transformando. Vamos ganhando um novo caráter, que é o caráter de Cristo. Mas não é um passo de mágica. É dia a dia. Então aqui, voltando lá, vamos voltar lá para Efésios 6. Efésios 6. O Senhor diz, né, que nós temos que estar fortalecidos contra as armadilhas do diabo. Nós não podemos dar brecha. Nós temos que fechar todas as brechas que possa porventura ter na nossa vida. Aquilo que dá legalidade do diabo, ele pode nos ferir, nos machucar. Mas por quê? Porque muitas vezes somos nós que estamos dando legalidade a ele. Aí diz aqui no 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então nós temos que ter aqui essa certeza, que o nosso irmão, que o ser humano em si, né, que seja nosso irmão, eu digo irmão, mas irmão em Cristo Jesus, porque mesmo nós sendo irmão em Cristo Jesus, às vezes nós podemos magoar. Não devemos, mas acontece, né? Podemos magoar. E aí tem aquela pessoa que ela quer se vingar, que ela quer também ferir. Então a gente tem que olhar que atrás de toda ação, né, tem uma reação. São obras malignas. Nós não temos que ter ódio. Nós temos às vezes que falar, chamar atenção sim, mas não devemos guardar ódio, guardar mágoa de ninguém. Por quê? Porque Deus diz que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Se eu faço diferente, eu saio aí estapeando quem me fez o mal, eu vou estar lutando contra a carne e o sangue. E essa luta não é do agrado de Deus. Nós temos que vencer como? Na oração. Temos que vencer confiando em Deus, colocando a vida dos nossos inimigos e até mesmo dos amigos na mão de Deus. Porque muitas vezes são magoados pelo amigo. Assim como o próprio Jesus foi levado por Deus para o deserto, para ser atentado pelo diabo. Mas como o Senhor venceu? Ele venceu usando a palavra de Deus. Foi a própria palavra. Jesus estava preparado. Ele teve uma vida de oração, uma vida de obediência. Não adianta você dizer que enfrenta Satanás e repreender se você não obedece a Deus. Se você não se sujeita a Deus. O que é que Deus diz? Resistir, se a sujeitar primeiro a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Aí tem como você não fazer, você não obedecer a Deus e o diabo fugir de você? Aí não. Ele vai ficar mais na sua cola mesmo. Mas tem essa maneira que Deus já deixou. Por isso que ele disse: em todas as coisas ele tem um escape, ele tem uma saída. Se sujeite a Deus. Vamos procurar obedecer a Deus. O que é que Deus diz acerca disso daqui? Então vamos obedecer. E o diabo ele vai ter que fugir, porque ele não pode resistir àquilo que a palavra diz. Mas ele vai continuar tentando, vai. Ele tentou o Senhor 3 vezes no deserto. Mas em todas as 3 vezes, ele foi derrotado. Ele foi derrotado por quê? Porque Jesus tinha uma vida de comunhão com o Pai. Jesus obedeceu.
sabia. Ele disse que ele não veio para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E vocês acham que nós viemos aqui a esse mundo para fazer aquilo que a gente quer? Aquilo que a gente pensa que é certo? Todos nós viemos aqui para esse mundo para cumprir um propósito de Deus na nossa vida. Todos nós, não tem ninguém fora do propósito. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Temos um propósito de Deus. Todos. O pior que seja alguém aí no mundo, mas Deus tem um propósito para a vida dele. Mas é preciso que a gente viva em comunhão com Deus. É preciso que a gente ore e tenha uma vida de oração. É preciso que a gente tampe as flechas do buraco. Porque diz o quê? Que são as pequenas raposinhas que conduzem a vida. Não são coisas, às vezes você não mata. Às vezes não, você não mata, graças a Deus. Né? Não mata, não rouba, não adultera, não é infiel a Deus em todos os sentidos. Mas, às vezes nós fazemos alguma coisa pequenininha. E a gente pensa que não é nada. Mas Deus disse que são essas pequenininhas que vai corrompendo, moendo a vinha. E qual o resultado? O resultado é destruição. É perder essa vinha. Por quê? Porque tem essas raposinhas lá. E assim é nas nossas vidas. Tem coisas que a gente passa e que não é porque a gente fez alguma coisa. Mas, infelizmente, nós temos que passar. Mas tem muitas coisas também que a gente não vence porque ainda não estamos fazendo aquilo que nós queremos. Ainda não estamos andando nos caminhos retos. Mas Deus, Ele é Pai, é misericordioso. Ele está sempre renovando os nossos caminhos. Vamos ver aqui em João 3, versículo 27, João 3. João 3, no versículo 27, diz assim: Assim João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Amém, glória a Deus. Olha. Assim João respondeu. Vamos ver aqui antes, né, para poder ficar entendido. No 26, eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizado e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Então tudo aquilo que a gente se dirigir a Deus pedindo ao Senhor, o Senhor diz que do céu poderá dar. Então nós temos que pedir. Nós já somos batizados, nós somos pessoas de Cristo Jesus. Nós temos que pedir a Deus que nos fortaleça, que Ele venha encher o nosso coração com a sua fortaleza. Para quê? Para que a gente possa estar preparado, para que tudo que possa vir do céu, que é o que? O poder de Deus nas nossas vidas, a gente possa receber, a gente possa estar pronto. Muitas vezes já se batizando, descendo as águas, mas não estamos preparados. Por quê? Não estamos na posição para receber esse poder que vem do céu. Esse homem aqui estava já batizado, ele estava pronto. Aí diz: todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. O que é dado do céu para nós? O poder de Deus, os milagres, a cura, tudo que é bom vem do céu para as nossas vidas. E Deus pode mudar, mas precisamos estar prontos. Vamos ver o Salmo 16:8. Salmo 16:8.
versículo 8. Esse salmo mesmo, ele é um salmo de proteção. Diz aqui, ó, sempre tem o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Amém, glória a Deus? Então aqui o salmista, ele faz essa declaração, que ele sempre tem o Senhor diante dele. Então, se a gente colocar o Senhor sempre diante de nós vamos ter essa proteção que vem do alto, que vem do céu. Porque essa força que nós temos, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem do céu. Ela vem de Deus. Ela vem do alto. E ele diz, por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará, tranquilo. Amém, glória a Deus? Então, se a gente tiver essa, vamos lá em Provérbios, essa confiança em Deus, Provérbio 3, no versículo 5 e 6, a gente tiver essa confiança em Deus, nós vamos descansar em paz, mesmo em meio à tribulação. O diabo ele não vai nos atingir, ele não vai nos destruir. E Deus pode até permitir, mas não permitirá que ele venha destruir nenhum de nós, nenhum dos seus planos. 3 e o versículo 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém, glória a Deus? Então vamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Não podemos estar confiando na nossa sabedoria humana, na nossa inteligência. Você pode pensar assim, alguém pode chegar aqui, um exemplo, está tendo ali uma confusão, aí você diz, eu não vou por ali, eu vou por aqui. Mas mesmo assim você pode dar de cara com outro problema. Se você confiar no seu entendimento e não se apegar com Deus, pedir a Ele, qual a direção, Senhor, que eu vou, para onde eu vou? Ele vai dar a direção certa. Por isso que ele diz, não confie no seu coração. Tem gente que diz assim, meu coração disse isso. Nem sempre ele está certo. Deus diz que enganoso é o coração do homem. É mais corrupto do que qualquer coisa. Então nós não podemos confiar. Mas nós devemos nos apoiar no entendimento e reconhecer o poder do Senhor nas nossas vidas. Aonde? Em todos os nossos caminhos. E quem vai nos livrar, quem vai nos salvar, nos ajudar, é o Senhor. Ele vai endireitar todos os nossos caminhos. Amém, glória a Deus? Vamos ver aqui em Efésios 6, 13. Lá onde a gente estava, né? Agora, o versículo 13. A gente pode também, né, vivenciar o que aconteceu com Jó, né? Jó era um homem íntegro, o Senhor disse, mas ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, mas não permitiu que ele tocasse no espírito de Jó. Jamais, e não é diferente também nas nossas vidas, não. O Senhor não irá permitir que o diabo toque no nosso espírito. Ele pode até permitir que toque na carne, através de uma enfermidade. Mas no espírito não. Mas ele permitiu que tocasse em Jó, até um certo ponto. Mas ele não permitiu que Jó fosse completamente destruído. E ele restituiu tudo aquilo que o diabo tirou de Jó. E ele permitiu. Versículo 13 diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável
terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Amém, glória a Deus. Aí diz, além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, glória a Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que estar revestidos do poder de Deus. A gente tira, a palavra, ela é muito importante na nossa vida. A palavra é a própria vida, é a vida de Deus. E quando a gente coloca essa palavra de Deus no nosso coração, é a própria vida de Deus encarnando aqui na nossa vida. Por isso ele diz, nós temos que nos revestir, nós temos que estar com essa palavra dentro do nosso coração. A gente tira um acidente, se o motoqueiro tiver com um capacete, ele tem uma grande chance de se escapar. É raramente ter uma morte. A não ser que o capacete, às vezes não está colocado, e o capacete voa. Então, nós temos que estar com o capacete. Nós temos que estar armados com as armaduras de Deus. Para quê? Para que a gente possa vencer todas as obras do diabo. Porque ele não vai parar de seguir a nenhum de nós. Vamos concluir aqui lendo Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refrutará toda língua que acusar. Esta é a herança do servo de Deus, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, declara o Senhor. Amém, glória a Deus. Então nós temos que estar confiando em Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam a mensagem? Então vamos acreditar naquilo que o Senhor diz. O Senhor, ele diz que é Ele quem vai à nossa frente. E para quê? Por que Ele vai à nossa frente? Para nos livrar de toda cilada do diabo. De toda a armadilha que o diabo tem preparado. Cada laço que ele tem preparado para os filhos de Deus, para aqueles que nele confiam, porque o Senhor diz que Ele trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Então, se a gente confiar em Deus, crer verdadeiramente que o Senhor tem o poder e a autoridade para nos livrar de toda cilada do diabo, seja ela qual for, o Senhor tem autoridade. E se a gente crer, vai ter que sermos vencedores. Nós vamos ter que ser vencedores. Nós não podemos ser derrotados, porque nós temos um Deus grande, um Deus Senhor. Amém, glória a Deus. E é Ele quem nos livra de todo mal, de todo laço do diabo. Por isso o diabo pode bater em retirada, em nome de Jesus. O diabo tem medo do crente, tem medo de quem obedece a Deus. Agora, de quem não obedece a Deus, sinceramente, ele dá risada. Então, vamos buscar verdadeiramente nos fortalecer, para que a gente não venha cair nas armadilhas